Pessoal, primeiro, obrigado por terem vindo aí, a sala está bem cheia, fico feliz com isso. Eu sou o Gustavo Pantuza e eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que a gente migrando dos serviços que tinha uma arquitetura monolítica para uma arquitetura mais distribuída usando microserviços dentro da Globo.com. Vou tentar compartilhar com vocês essas experiências dentro da Globo.com. E queria agradecer muito ao DevDay pela oportunidade. Obrigado, muito legal aí. Eu sou daqui de Minas, atualmente eu estou morando novamente aqui em BH, mas eu continuo trabalhando para a Globo, remotamente. Eu faço parte da comunidade Python Brasil e da comunidade OpenSUSE no Brasil e em Portugal. Atualmente eu trabalho como engenheiro de software, só que na área de infraestrutura dentro da Globo.com. Eu trabalho com um time de telecom, fazendo serviços de rede do nosso data center, tudo baseado em software, para automatizar o provisionamento de coisas de infraestrutura de redes dentro da Globo.com. E eu, em 2015, terminei meu mestrado em Ciência da Computação aqui no UFMG, na área de redes e sistemas distribuídos. Aquele lambdazinho ali é para comentar sobre um projeto que eu tenho feito recentemente, tenho dedicado bastante tempo, que é um blog sobre ciência da computação. E o objetivo dele é para falar de temas de computação, mas não tutorial, assim. Falar, por exemplo, de árvores de busca binária, estruturas de dados, algoritmos e fundamentos de computação em português, com bastante código. E aí é bem com foco em quem ainda está na faculdade, porque a barreira da linguagem às vezes atrapalha muito, e são conteúdos muito abstratos que às vezes a gente tem que entender em outro idioma, atrapalha. Então eu tenho tentado escrever, e é uma coisa que eu tenho dedicado bastante. Como que a gente vai seguir com essa palestra? Primeiro eu quero trazer um pouco de contexto e uma breve introdução, mas prometo que não vou demorar no contexto e na introdução, que é mais para normalizar, porque esses assuntos tipo resiliência e microserviços são meio buzzwords, então eu queria normalizar o que eu acho e como eu vejo isso, para a gente seguir depois com os exemplos que eu quero compartilhar. E aí os casos de uso que vai ser o conteúdo mesmo, o núcleo da palestra. Bom, o contexto é de onde que a gente veio, né? Lá na Globo.com, a stack dos portais, tem várias outras aplicações, mas os portais, eles eram baseados em Python, com Django, e com um monte de camadas na frente disso, e cada um tinha seu conjunto de máquinas alocadas dentro do servidor, rodando em VMs, ora em máquinas físicas, bare metal e etc. Então a gente tinha todo esse contexto com uma arquitetura monolítica. E aí, para onde a gente está indo, né? Estruturar tudo com containers. A gente tem o Tsuru, que é o nosso orquestrador de containers, que ele é uma ferramenta open source que está disponível no GitHub. A gente usa isso em produção hoje, dentro dos projetos da Globo.com. Aqui eu trago esse ponto sobre o monolito, é que às vezes a gente fala muito assim, meu software, eu quero sair do software monolito. E nem sempre isso microserviço não é bala de prata, não resolve todos os problemas. E quando a gente fala de monolito, às vezes a gente fala, o código é monolítico. Na real, tipo, um exemplo de software monolítico seria o kernel do Linux. Ele é um monolito, é um bloco único de código que é carregado na memória e a partir de ali a execução é feita pelas BIOS. Isso é um monolito. O seu código, se ele é feito em Django, igual na nossa versão anterior, e feito com conexão num banco e tudo mais, e você roda em VMs, isso não é um monolito. Você tem uma arquitetura monolítica, talvez. Então é só para tentar estabelecer um pouco essa diferenciação, porque é muito comum a gente falar do código como monolito, mas na real não é um monolito o código. Então a gente veio desse conjunto de uma arquitetura monolítica e agora já estamos com tudo isso em produção, mas migramos para uma arquitetura baseada em microserviços. E como eu disse, como não sendo uma bala de prata, junto com trazer as soluções de software para o microserviço, a gente ganhou uma série de dificuldades e desafios novos, que é onde a gente entra aí com as questões dos sistemas distribuídos e inerentes ao microserviço. Então, como não sendo uma bala de prata. É muito comum a gente, às vezes, abrir um projeto, você vai lá no GitHub, abre um código, e aí lá na descrição do projeto está falando que esse projeto ele é resiliente, ele é tolerante a falhas, ele é disponível, full nos Mega Blaster with lasers, e tem um monte de atributos que, às vezes, sempre que eu olho um projeto desse, eu tento olhar para esse projeto e tentar e perguntar assim, tá, você é tolerante a falhas, mas você é tolerante a falhas em relação ao quê? Você é resiliente. Resiliente em que parte do seu projeto? Porque nada é 100% resiliente. Onde no seu software ele é resiliente? Então, ele é seguro. Quão profundo você chegou na segurança do seu código? Até que ponto vale num projeto ou em outro investir em determinada coisa ou não? Então, eu tento sempre
tomar muito cuidado com esses jargões e essas palavras-chave, às vezes, nos projetos, para a gente não tomar uma decisão de projeto, colocar uma dependência no nosso projeto, no nosso código, ou usar uma ferramenta que, às vezes, ela não é a melhor ferramenta para aquilo, só por ela ser simplesmente algo que conquista, às vezes, com um GIF bonito ou buzzwords dentro da descrição. Então, aqui é só um reforço para a cultura da experimentação e tentar fazer POC com tudo que puder, provar conceitos. Aqui eu já estou na parte que seria essa introdução, que seria tentar postular como eu acredito que as coisas são. Também nada disso está escrito em pedra, mas é só para a gente poder seguir dentro dessa forma como eu tento ver essa questão de resiliência e microserviços. Então, a resiliência dentro de um projeto, ela de forma alguma é uma flag que você vai lá e fala resiliência igual a true, tudo resolvido, agora eu já posso pôr lá no GitHub que o projeto é resiliente. Não é um único ponto de controle, não vai ser uma única coisa no meu projeto que eu vou chegar e vou falar assim, agora eu consigo resolver, porque eu resolvi o problema de resiliência em relação à minha conexão com o banco de dados, então agora eu sou resiliente. Nunca é um ponto único de falha. Nada é 100% resiliente, então eu sempre estou tentando me aproximar desse valor, mas eu nunca sou na totalidade resiliente. E isso não é determinístico. Muitas coisas podem influenciar. Às vezes não depende do seu código. Às vezes você é responsável pelo código e você não pode afirmar que você é 100% resiliente, porque não é determinístico que o que você faz garanta o sucesso e a resiliência do seu projeto. Às vezes uma falha, um downtime de um data center, uma coisa de uma outra empresa, um serviço que você usa, uma CDN que cai, várias coisas podem atrapalhar e fazer com que o seu sistema não seja resiliente. Então, às vezes nem sempre vai caber a você resolver isso. Trazendo uma coisa bem do dicionário, assim, eu achei duas, bem fora da computação, trazendo duas definições, que é sobre uma ser a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original. Aí eu quis marcar essa parte de retornar à forma original, que é a capacidade de você voltar e recuperar desses problemas. E a segunda é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a má sorte ou mudanças. Aí, adaptar a mudanças, que também seria uma das coisas interessantes olhando e isolando a resiliência. Um exemplo de resiliência para mim seria, por exemplo, esse líquido aí, que depois quem quiser dar uma olhada no YouTube, tem vários vídeos legais sobre isso. Isso é um fluido não newtoniano. Ele é um líquido, se você for com a mão devagarzinho nele, sua mão afunda, mas se você vier com uma força muito rápida, por exemplo, dando um soco, ele é rígido. Ele resiste e sua mão não afunda. Então, ele é capaz... Onde está a resiliência dele? Você pode submeter ele a uma adversidade, como um soco, mas ele é capaz de manter as propriedades dele. Então, é nesse sentido que eu acredito que resiliência para software deveria ser. Algo na linha de capacidade de superar as adversidades. Nesse sentido, que seu software possa ser capaz de se recuperar das coisas que acontecem a ele, independente dele estar preparado para aquilo ou não. E aí é onde a gente entra agora na parte final da palestra, que é a parte do resto todo. E eu quero seguir dentro dessa metodologia que eu particularmente eu gosto de usar dessa forma e compartilhando com vocês. Pode ser útil ou não, depende de cada caso. Que é quando eu vou promover a resiliência. Eu não tornei meu software resiliente, eu estou promovendo a resiliência em algum ponto dele, em alguma parte dele. Então, para promover a resiliência, normalmente eu gosto de olhar para o código, para aquele projeto, e tentar classificar ele. Isso é um sistema, por exemplo, de tempo real, tipo, que eu vou ter lá acompanhamento de bolsa de valores, ou eu vou ter uma votação, tipo a votação do BBB, que tem um cenário de burst ali, rajada de requests, ou o fechamento de mercado do Cartola, são exemplos desse tipo. Ou vai ser de notícias, que eu tenho que garantir que eu não tenha perda de entrega de conteúdo para os meus usuários finais. Então, tentar classificar para olhar o perfil da aplicação, porque às vezes uma solução de resiliência não se aplica a outros tipos de sistema. Então, o segundo passo é tentar ordenar o que é crítico, porque se eu for tentar fazer o máximo de resiliência para o meu projeto, às vezes eu vou demorar muitos anos de projeto para garantir aquela resiliência. Então, às vezes, esse projeto é muito crítico, então, beleza, vou investir muito tempo da equipe naquilo. Mas se o projeto não é muito crítico, às vezes eu não preciso gastar tanto tempo. Eu posso promover algumas resiliências pontuais, mas manter o software falando, ele vai falhar ocasionalmente. Então, ordenar isso que seriam as prioridades daquele projeto, para saber o que é importante para ele. E, em terceiro, propor algumas soluções mirando na resiliência em relação a esse projeto. Então, seguindo essa metodologia, os próximos slides vão ser assim. Eu vou mostrar um perfil de aplicação,
num domínio, por exemplo, negócio, cliente, server, back-end, cloud, e sempre falando do passo 1, passo 2 e passo 3. Qual o perfil da aplicação, qual um problema que é crítico nele e como uma solução que a gente fez, tentando compartilhar o como a gente fez alguma coisa. Então, só voltando aqui que eu pulei sem querer um slide. Bom, o primeiro deles que eu vou entrar é no nível do negócio. Para os portais da Globo.com, você tem que... Para o negócio, a coisa mais importante é que você veja os conteúdos, acesse as coisas em tempo real lá, ver uma eleição acontecendo, acompanhar alguma catástrofe que às vezes está acontecendo, você quer acompanhar em tempo real as matérias que estão aparecendo. Então, para o negócio é muito crítico que essas matérias não fiquem fora do ar, mesmo que às vezes elas não estejam atualizadas. Então, e eu preciso que eles estejam atualizadas, pelo menos com algum tempo de distância, não precisa ser 30 minutos, mas também eu não consigo fazer isso em tempo real de um segundo. Então, os conteúdos devem estar sempre atualizados e nunca devem ser entregues, e nunca deixar de ser entregues aos usuários. Então, como que a gente promoveu e propôs uma solução de resiliência olhando para o negócio desses portais? E aí são portais de notícia. Hoje, a entrega das páginas, por exemplo, da Home, do G1, do GE, do G-Show, a gente tem 3 níveis de cache. O primeiro cache, ele fica no Redis. Então, eu pego esse conteúdo do Redis para servir para o usuário final. Uma vez que eu não encontro no Redis, eu vou no Mongo. Uma vez que eu não encontro no Mongo, eu vou no OpenStack Swift, que é tipo um S3 open source da OpenStack, que a gente tem ele como um serviço interno de cloud na Globo. E aí a gente pega desse serviço que seria ele. E aí você fala assim, pô, mas então você entrega conteúdo, digamos, desatualizado? Sim, com um intervalo máximo de 5 minutos. Então a estrutura eu posso até não ter o conteúdo agora, mas daqui a 5 minutos ele vai ser atualizado. E o expurgo é proativo, então de 5 em 5 minutos as páginas são regeradas e eu vou cacheando elas nesses 3 níveis. Então eu tenho 2 operações, um editor, um jornalista lá no Amapá, se ele estiver atualizando a notícia, quando ele manda atualizar, a operação dele de publicar uma matéria vai regerar esses caches todos e disponibilizar isso para essa ferramenta que seria os nossos servidores de front-end das aplicações de conteúdo. E, caso não seja atualizado, de 5 em 5 minutos a gente tem essas matérias sendo atualizadas. Então isso é uma forma de garantir que o conteúdo esteja sempre fresco e que ele seja sempre entregue. Eu posso, às vezes, ter uma indisponibilidade no meu back-end, mas os meus níveis de cache garantem que a minha aplicação vai estar entregando, às vezes, um conteúdo desatualizado, mas ele está entregando. Ele está imprimindo páginas. Junto com as páginas das publicidades. Um segundo caso de uso seria a parte de cloud, que a gente usa, como eu citei internamente, o Docker. E o Docker, na frente dele, o Tsuru. O Tsuru hoje ele usa Kubernetes como engine de orquestração de Docker, e ele é uma ferramenta muito interessante que a gente tem internamente para fazer deploys muito rápidos. Você praticamente não precisa fazer o CI, CD ali usando uma ferramenta lateral. Você pode fazer com um git push, botar um código em produção junto do Tsuru. O Tsuru, ele poupa muito trabalho nosso. E o Tsuru tem umas coisas que é interessante, que é você definir algumas políticas para escalar. Então, qual seria aqui, então, um ponto crítico da cloud, né, da parte de container? Se a minha aplicação saturar algum recurso computacional, eu preciso distribuir essa carga. E como que eu distribuo isso? Bom, eu poderia pedir alguém para ir lá e subir mais máquinas, adicionar containers ou alguma solução numa cloud pública que faça isso de forma automática. O Tsuru, se vocês terem ideia, ele foi construído em 2011, se não me falha a memória. Posso estar dando um número errado, a data errada, mas eu acho que é 2011. Então, naquela época ainda não se tinha tantas ferramentas para fazer essa escalabilidade tão assim, natural. E o Tsuru tem isso para a gente desde muito tempo, há alguns anos. E como que a gente faz isso lá? Você consegue, por exemplo, você subiu sua aplicação, então a gente tem o conceito de units. Cada unit é um container. Essas units, você pode dizer que você quer escalar elas. E quando? Aí você consegue parametrizar isso, fazendo assim, eu tenho vamos de cima para baixo, olhando ali a aplicação. Minha aplicação está com CPU de 50%. Ótimo, até aqui tudo bem. Eu coloquei que toda vez que ela passar de 80%, ela vai começar a adicionar 2 novos containers. Então, a aplicação foi para 95, ele adicionou 2 containers. Ele abaixou um pouquinho para 85, mas continua ainda saturado, ele foi para mais 2 containers. A aplicação caiu para 50, ele vai degradando e vai reduzindo e diminuindo de 1 em 1 container, até normalizar e voltar para a quantidade inicial. Então, você pode estar em casa de boa que a aplicação ela vai tentar, pelo menos
em função da CPU, ela vai se comportar sozinha sem que ela tenha que te gerar algum incidente em produção, que tenha que te gerar uma operação, você de casa ou no trabalho tem que ficar se preocupando com isso. Então, voltando a dizer, foi promovida a resiliência no que tange a cloud olhando para os containers dessas aplicações. Porque hoje o G1, o G-Show, o GE, todos eles estão rodando dentro do Tsuru em aplicações e APIs e serviços usando essa orquestração do Tsuru. Olhando agora para o item de aplicação. Tem um serviço interno dentro da Globo.com que é o Backstage Accounts. Backstage é uma grande equipe, um departamento, uma área da empresa da parte de publicação de conteúdo, que gerencia a parte de publicação de conteúdo, o CMS inteiro de como que isso é feito para os jornalistas e tudo mais. E eles têm um dos serviços deles, chama Accounts. O Accounts é um serviço responsável por autenticar. Então ele tem integração com o LDAP, eu utilizo o OAuth e uma série de outros protocolos para poder garantir a autenticação dentro das plataformas. Tanto para a gente que é funcionário dentro da Globo.com, dentro da rede interna, quanto para pessoas que estão na rua, tipo um jornalista que vai sentar para escrever uma matéria em uma cobertura que ele está fazendo. Então, o Accounts, vocês concordam que ele é uma aplicação muito crítica. O Accounts a gente pode ter um sério problema, né? Então, se os microserviços que eu integro falharem, como eu garanto minha autenticação? Para o Accounts, isso é muito crítico. Como que ele vai garantir? Já que a gente agora falou, né, microserviço resolve meus problemas, a gente volta a dizer, não é bala de prata, que junto com os microserviços vem uma série de desafios. Um dos desafios é, se os meus microserviços, que eu dependo deles pra caramba, falharem, o que eu faço? O cara tá lá precisando escrever, tá na rua, ele precisa autenticar. Então, aqui, no caso do Accounts, foi utilizado o Circuit Breaker ou quebra de circuito. Ali, imagina onde está o xizinho ali, ó, a gente coloca uma política que eu tenho o Backstage, né, vamos botar ali o Backstage como sendo o Backstage Accounts. Eu tenho a Globosat, do cara que está lá fazendo a parte de produção de TV e canais da Globosat. Eu tenho o jornalista que está na rua pela Globo e a gente dentro da Globo.com. Todo mundo querendo autenticar. E aí, por algum motivo, aquele xizinho está dizendo que eu perdi minha comunicação, algum serviço que eu integro falhou. Então, X% de falha, quando eu comecei a perceber que deu, sei lá, 10% de falha na autenticação, 30% de falha na autenticação, eu posso virar e falar, agora eu vou garantir minha autenticação de uma outra forma. E a quebra de circuito aqui eu paro de ir no meu back-end de autenticação, localmente no servidor de aplicação do Accounts. Ele dispara um e-mail para quem está tentando autenticar com algum nível de hash e validação. E essa pessoa, com essa validação enviada para o e-mail dela, ela pega e autentica sem precisar ir no back-end validar. E aí, até que a gente consiga garantir que essa pessoa está autenticada e fazer os microserviços que estão por trás voltarem. Então, para o Backstage Accounts, isso é uma solução interessante. Não vai ficar para sempre, essa pessoa não vai ficar logada eternamente, mas é uma forma de eu garantir que ela não fique não autenticada, porque isso é crítico para essa aplicação. Então, nesse sentido, a quebra de circuito, que é uma técnica em sistemas distribuídos e, assim, consequentemente, para microserviços, para promover a resiliência nesse perfil de aplicação. Pensando agora nos microserviços, olhando para os meus clientes, eu vou usar mais um exemplo do time do Backstage, que é o Backstage APIs. O Backstage APIs é uma aplicação que eles fizeram um serviço de APIs. Você escreve para ele, monta um JSON, que é um esquema, né, explicando quais são os campos da sua API, quais os métodos e tudo que você vai colocar, e entrega para ele. Quando você entrega para ele o seu esquema da sua API, ele te gera um endpoint com a sua API. Então você já tem tudo ali autenticado pelo Accounts, você só tem que bater e fazer o post, put, get, delete, etc. Você já ganha um REST completo ali, só entregando um JSON. Você monta um JSON, entrega, ele te dá uma API. Tá, então o Backstage API ele passa a ser uma entidade muito centralizada e muito importante para essas aplicações. Ela ganha a facilidade de te dar um back-end as a service, né, te dar uma API as a service ali, mas ao mesmo tempo se ela para, como é que faz? Seus clientes, quem usa as APIs que estão dentro desse Backstage APIs, o que acontece? Se ele para, todas as outras aplicações param, então qual que seria aqui o problema crítico, né? Se o meu serviço ficar indisponível, agora é sobre mim, não sobre os terceiros. Se eu ficar indisponível, o que meus clientes devem fazer? Quem depende de mim, o que eles deveriam fazer para promover a resiliência? Nesse caso, a gente utiliza a técnica, são três coisas juntas, né? Que seria, os clientes devem fazer o retry, o back-off e o cache, um nívelzinho de cache local nele. O retry seria,
Se eu vi que meu serviço está tomando, minha API está tomando 500, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Só que às vezes o retry sozinho, ele pode piorar ainda a indisponibilidade do serviço. Porque se a indisponibilidade for por carga, você fazendo um retry muito rápido, e a gente sabe que a máquina, se a gente fizer num for, aquilo vai ser muito rápido, você vai estar ajudando a deixar mais indisponível ainda o serviço. Aí é onde o backoff ele entra como uma alternativa. O backoff, eu gosto de dar o exemplo do Gmail. Quem nunca entrou no Gmail, ficou indisponível de internet, aí ele fala, vou reconectar em 2 segundos. Aí você clica, conecta, aí ele falhou de novo, ele fala, vou conectar em 4, 8, 16, 32, e aí ele vai dobrando. O backoff, ele ajuda justamente a dar esse desengargalar a forma como você faz os seus retries, para evitar que você possa piorar ainda mais o seu serviço que está indisponível no momento. Então, esse do Google, desse exemplo do Google em específico, é o backoff exponencial, o exponential backoff, que você vai dobrando o tempo que você faz o seu retry. Eles juntos é muito interessante. E um terceiro ponto que ajuda mais ainda é estabelecer um nível de cache. Obviamente não é para tudo, porque dependendo do sistema você precisa de ser em tempo real, mas no cache também é sempre interessante que você tenha um nível de cache local, que seja um main cache perto daquela aplicação rodando no mesmo servidor, ou algo do tipo, mas que esteja no controle da sua aplicação, e não que você esteja 100% dependente do terceiro. E aí, vale você pensar quanto vale investir em resiliência no meu projeto. Faz sentido eu me blindar de todos os lados para eu conseguir ser resiliente? Às vezes não. Então, vale aqui escolher quais dessas ferramentas você vai usar de acordo com o que você depende do seu servidor ali, ou de um serviço de alguém, de um outro time. Olhando agora para um pouco de infraestrutura dentro da Globo, nossos sistemas operacionais lá, a gente usa uma solução que são várias camadas longe dessa parte dos containers, onde está a sua aplicação e essa conversa de microserviços. A gente tem o Varnish. O Varnish, ele é um proxy reverso que a gente usa muito como cache. Então, normalmente, como que é um proxy normal, né? O proxy normal, você está dentro de uma empresa, por exemplo, você quer acessar o Facebook, então alguém sobe um servidor de proxy, todo mundo passa pelo proxy. O proxy sempre tem cacheado algumas coisas para evitar que todo mundo saia e ele cacheie para você não ter que ir para a internet. Ele daqui mesmo ele já te retorna algumas coisas. No caso do proxy reverso é o inverso. Ele é um proxy não para quem está dentro da empresa, ele é um proxy para quem está na internet, ou seja, quem está pedindo o conteúdo da Globo, ele cacheia na ponta para devolver para quem está para fora. E aí ele não tem que descer nessa hierarquia toda e chegar lá na sua aplicação. Então o Varnish, ele é um open source, tá no GitHub, nem sei se é no GitHub, mas ele está disponível, aberto. E o Varnish a gente usa ele muito lá. Só que o Varnish, ele tem vários detalhes de como ele funciona. Ele é um software muito maduro, escrito em C, e ele tem vários detalhes que, por exemplo, quando ele começa por ser o desempenho dele ser muito alto, chega um momento que ele pode saturar a questão da memória da sua máquina. E se você está na borda tendo problema de memória, não vai nem chegar na sua aplicação, você já está tendo problema na borda da sua infraestrutura do data center. Então, é um ponto crítico para a gente. Então, o ponto crítico aqui seria, à medida que o acesso aumenta ou aumentava, a gente começa a ter paginação em disco. E começa a ter problemas de conexões, porque você está engargalado por estar tendo que paginar, então o Varnish demora para responder e engargala a entrada dele. Então, como que foi uma solução para isso? Como que a gente tenta promover resiliência nesse sentido? Dentro da Globo.com, a gente fez uma distribuiçãozinha Linux. Hoje ela nem precisa ser mais uma distribuição compilada como era no início, quando isso foi feito, que a gente chamou de CacheOS, que nada mais é do que um kernel onde você muda os parâmetros de sysctl ou os parâmetros de kernel da parte de tuning de memória e tuning de TCP/IP, por exemplo, max open files, número de sockets aberto, tempo que um socket fica aberto e o file descriptor fica lá aguardando. O tuning de memória, desligar a paginação. A gente prefere que comece o Varnish, a gente vê que a máquina está morrendo e a gente abrir outra forma de promover resiliência, por exemplo, colocando mais Varnishes lateralmente para responder essa aplicação, do que eu ter paginação e começar a engargalar as requisições. Então a gente desliga a paginação desse SO que está rodando lá na borda do data center com o Varnish na frente. Então é uma forma de promover a resiliência no nível do sistema operacional, que é quem está gerenciando esse cache, que o Varnish nada mais é do que isso. Um daemon em memória que cuida de gerenciar caches na borda da sua saída de rede.
Hoje ele não é uma versão compilada, tá? Você pode pegar qualquer distribuição Linux, rodar o Varnish para ser seu cache, e simplesmente com comandinhos de sysctl "-w" para escrever e o parâmetro de kernel, que ele vai alterar ali em tempo de execução on the fly os parâmetros de kernel. Você consegue fazer isso para a maioria desses parâmetros de kernel. Isso no passado era uma distribuição, e hoje não é mais porque, primeiro, ficar mantendo o seu build é chato, e hoje a gente já usa isso de forma mais automatizada, só mudando os parâmetros e gerando o que a gente chama de templates de imagem de SO que a gente tem gerenciado pelos times de sistemas operacionais. Olhando agora para a parte de serviço, vou dar o exemplo do Sport TV Play, que eles fizeram uma refatoração do projeto. Sport TV Play também vindo de uma arquitetura mais monolítica. Eles tinham um conjunto de APIs, e é um serviço que para as Olimpíadas em 2016, eles queriam fazer uma série de aplicações novas. Pô, mas aí a gente vai reescrever tudo, tem um monte de API que já estava aqui estável, com um monte de coisa bem feita. Como que eu faço? Eu quero ter microserviço, eu quero evoluir minha aplicação para ter uma dinamicidade diferente, mas eu quero ao mesmo tempo poder usar o que eu já fiz. Eu não quero jogar fora meu código, um código que às vezes eu confio já. Então, qual foi o ponto crítico dessa aplicação, né? Como adicionar novas aplicações sem alterar os meus serviços atuais? Que às vezes algumas pessoas vão chamar de legado, né? Mas nem sempre são legados. Às vezes é um software bom que está ali e é estável. E que você tentar reescrever, você vai ganhar muitos novos bugs. E às vezes o tempo do projeto nem dá tempo de reescrever. Então, como que eu faço para colocar coisas novas conversando com coisas antigas? Então, nesse caso, foi usada uma técnica que é muito comum também, que é o BFF, que é o Back-end for Front-end. O que eu tenho? Eu tenho uma série de APIs legadas, talvez nem sejam legadas, mas uma série de APIs que elas já estão estáveis e que eu não quero mexer nelas, e que às vezes tem outros serviços que dependem delas, então eu nem devo mexer mesmo, nem é saudável mexer. E aí, o que eu faço? Já que eu preciso construir uma aplicação nova, que foi o caso do Sport TV Play, eles queriam fazer um front-end novo para acompanhamento das Olimpíadas. Só que eles precisavam de um conjunto de dados diferentes, eles precisavam pegar dados de uma API, da outra API, da terceira API, juntar, tratar e depois apresentar para o usuário. Então, foi feito um back-end for front-end. E aqui a gente consegue ainda ter um nível de isolamento que meu front-end só fala com o meu back-end for front-end. E aqui com políticas de rede e acesso, que a gente usa Access Control Lists, eu isolo os meus containers que rodam o meu front-end, eles sequer conseguem fazer um ping nas minhas APIs. Eles só acessam o ambiente do meu back-end for front-end. Então eu consigo ainda fazer um isolamento de segurança com rede, fazendo esse isolamento para a minha aplicação. Então a aplicação só fala com o back-end dela, e o back-end, por sua vez, tem acesso a falar com as APIs que ela está por trás, que ela comunica por trás. Então aqui a gente promove a resiliência, fazendo o quê? Agregando as APIs. E lembra que eu falei de quando você é o cliente, você pode fazer retry, backoff e cache? O back-end for front-end é a obrigação dele fazer isso, entendeu? Para que ele se mantenha saudável. Porque pensa o seguinte: beleza, resolvi o problema com o BFF, mas também não é bala de prata. Se o meu BFF morre, o que acontece com o meu front-end? Então, mais pra frente, a gente vai falar de uma outra técnica que seria para distribuir ainda essa parte dos BFFs ali. Entrando agora na parte de monitoração. Quando a gente fala de microserviços, a gente fala agora que eu ganhei muitas entidades. Uma coisa que é pequena, agora eu tenho um monte de microserviços rodando. E como que eu monitoro isso de maneira distribuída? Como é que eu sei o que está acontecendo? Quem falhou? Quem nunca teve o problema? Beleza, a aplicação falhou. E aí, ela falhou na ponta ou lá dentro? Porque entre isso tem N camadas ali. E às vezes o tempo de troubleshooting que você vai ter que fazer vai tomar bastante tempo para até que você se recupere daquela falha. Então, uma das coisas muito importantes e que é um desafio enorme em microserviços e que é sempre complicado é essa parte de monitoração. Então, como eu vou fazer a minha monitoração se tratando de muitos microserviços? Como minimizar o tempo de detecção e recuperação de falhas? Seria o ponto crítico para essa aplicação, para eu não ter um downtime muito longo às vezes. Hoje, lá na Globo, a gente tem a monitoração na forma também de serviços. Então, hoje a gente tem uma equipe exclusiva de monitoração e essa equipe tem um serviço de Zabbix. E a gente tem APIs dos Zabbix para a gente usar. A gente criou CLIs para que as pessoas de operação nas máquinas usem o CLI para fazer monitorações. A gente tem bibliotecas em várias linguagens para cada projeto, tipo de Ruby, Python, Go e todas as outras linguagens que são usadas. Você vai ter todas essas pacotes para pessoas conversarem com seus backends de monitoração. A gente usa também o Sentry, tem sido usado menos, mas a gente tem ele bastante ainda.
A página de status, eu fiz questão de colocar o cachê. Esse cachê não é muito X que usa, são poucos que eu conheço que usam ele, mas o cachê ele é interessante porque ele é um software aberto, ele é open source e ele é um software que você pode fazer uma status page do seu microserviço. Então se você tem N times, cada time, se todo mundo adotar o cachê como uma ferramenta, eu estou aqui trabalhando, aí do nada eu vejo que minha comunicação com o time que tem o back-end de APIs parou de funcionar, antes de eu levantar, chamar eles no Slack e mandar e-mail para eles falando, o seu serviço parou de funcionar. Eu posso muito bem entrar na URL deles, /status, e eu vejo tipo uma status page falando banco ok, cache ok, Mongo ok, não sei o que ok, servidor de aplicação. E aí ali mesmo às vezes eu vejo, não, o banco da galera tá off, vou esperar eles resolverem o problema e tal. Então, até poupa muito trabalho e melhora a comunicação entre as equipes ali. Facilita muito esse meio termo. Então, é uma ferramenta legal, se tiver interesse de olhar, ali está o link. E chama Cachê. Ele é aberto e você sobe como uma rota da sua aplicação, simplesmente, e você consegue fazer um monitoramento mais simples ali, exclusivo seu, sem precisar de ser uma coisa mais genérica. E além disso, hoje, o mais importante de todos e o mais utilizado é o Greylog, que também é um software livre. Ele está disponível. No GitHub a gente fez um serviço em cima do Greylog. E esse serviço é um serviço centralizado de coleta de logs. Então, você só importa uma biblioteca no seu código, e ao invés de você fazer, sei lá, seu login.debug, login alguma coisa, debug, você manda um login ponto e manda para esse serviço. Você manda a sua mensagem e ele por dentro, a biblioteca manda para o local. Na verdade, ele manda um pacotinho UDP usando o protocolo do Greylog, e esse UDP comunica com ele mandando seus logs para esse endpoint. O que é interessante nesse serviço de Greylog? Hoje eles colocaram um Kafka na frente, e aí tem um Elasticsearch e o serviço do Greylog. O Greylog te ajuda a fazer queries e montar coisas que você sempre pode precisar. Se você sempre precisa chegar lá e falar assim, agrupa para mim, faz para mim uma métrica aqui, que eu quero saber quantos 200 ok eu estou tendo pela quantidade de 500, para fazer uma proporção, ter uma métrica. E aí o inverso, na verdade. E aí os meus 500 pelos meus 200, para eu saber uma regra de proporção. E aí eu consigo fazer esses filtros dentro do Greylog. Além disso, eles colocaram um Elasticsearch para que eu possa fazer consultas programaticamente e baseado em uma coisa mais full text que eu possa buscar por qualquer coisa. Então esse tem sido um serviço muito legal. Quando eles começaram, isso aqui capturava 4 bilhões de logs por dia, hoje já está na casa de 10 bilhões de logs por dia nas aplicações usando esse serviço aqui. Então ele tem sido um serviço muito legal interno para a gente usar e fazer coisas, até para levar e botar nas nossas TVs de monitoração e mostrar coisas que a gente quer ver. Então o Greylog é um software bem legal, que vale a pena depois quem tiver interesse em usar. Assim. Olhando agora para a questão de como ser resiliente quando eu desenho arquitetura, né? Eu faço a arquitetura do meu projeto. Então aqui, olhando novamente para o Backstage APIs, arquiteturalmente, qual que é um problema que eu tenho? Eu vou ter que, como garantir que mudanças possam acontecer sem impactar os meus clientes? O que eu quero dizer com isso? Lembra que antes a gente tinha, cada produto tinha o seu conjunto de servidores. Então, se o G1 precisa mudar alguma coisa no Django dele lá, botar uma biblioteca nova, fazer alguma coisa, ele muda do lado dele, ou se ele falha, não falha ninguém. Já o modelo agora que a gente centralizou, uma entidade logicamente centralizada, que seria o Backstage APIs, que é um serviço de back-end as a service, de APIs, se eu preciso fazer uma mudança específica de uma regra de negócio de algum produto, como é que eu faço? Se eu mudar, eu mudo para todo mundo? Eu vou quebrar os contratos e todo mundo tem que se adaptar? Então, qual seria uma forma, olhando para microserviços, qual é uma técnica para poder resolver esse problema? Para eu mudar e melhorar o meu desenho arquitetural? É a utilização de tenants. Que é o quê? Eu construo... O que seria isso? Dentro da minha arquitetura, eu crio essa questão de tenants, né? Tipo, como se fosse, eu gosto de fazer analogia de aluguel, assim, cada cliente faz um aluguel separado. Então, o APIs, eu consigo ter blocos estruturalmente no código que ele consegue ter um nível de chaveamento para um produto ou para outro. Ou eu faço, por exemplo, lembra que eu falei que é um JSON schema e uma estrutura? Eu consigo estruturar um serviço que ele seja genérico ao ponto de ter as customizações para um produto específico. Então eu consigo desenhar na minha arquitetura um software que de longo prazo ele é adaptável a novos serviços e novos clientes que dependem de coisas diferentes. Para que no futuro, daqui 5 anos, eu não vire e fale assim, pô, o Backstage APIs já não atende mais as demandas dos novos projetos que a gente está fazendo. Então a gente vai ter que reescrever ou fazer outra coisa.
Então, tentar promover resiliência num passo, às vezes, que é sem você programar. É tipo na hora que você está desenhando o software e pensando, perdeu tempo ali, fazendo o desenho e a arquitetural do que você vai entregar em termos de serviço ou software. E aí, a tenantização é inclusive uma coisa que vem da infraestrutura, mas você consegue aplicar facilmente num serviço. Então, tenant é um conceito de infraestrutura, de serviço de cloud. E você trazer isso para um serviço de aplicação, que é uma API, também é interessante. Então, você tenantizar e ter um contexto onde você tem APIs separadas por cliente, te ajuda a evoluir coisas diferentes para cada cliente, sem impactar o seu software padrão, que seria o quê? O seu serviço principal, que é o back-end as a service. Um próximo passo de promover a resiliência é a gente entrar no nível do algoritmo em si que está sendo feito. E a aplicação em exemplo vai ser o BBB. O ponto aqui crítico seria como contabilizar votos de maneira a minimizar o tempo de resposta. Bom, o BBB, como eu citei, ele é um projeto, um serviço interno, a votação do BBB, que ele é um termo ele acontece em rajada, ele recebe rajadas de requests. Essas rajadas podem causar indisponibilidade, como já causaram várias vezes. Esse algoritmo já foi reescrito N vezes, com arquiteturas mirabolantes. E uma forma que foi feita para promover a resiliência, e aí também foi na base da experimentação e vendo como seria a melhor forma de promover resiliência no nível do algoritmo, independente de como eu escalei meu serviço, a gente já tentou fazer isso de forma, por exemplo, distribuída, jogo o voto para a fila, e uma fila depois é processada e tudo mais. Uma das formas que inclusive hoje é a que está em produção e que funcionou e que tem sido a melhor, a que menos tem problema de perda de votos, ou seja, para mim o problema é perder votos. Não computar um voto é um problema crítico para a votação do BBB. Todo voto deveria ser computado. E aí aqui eu gosto de brincar com a solução que eles deram, depois de muito tempo de projeto, amadurecimento, tentativas de algoritmos diferentes, foi chegar no que eu brinco que é igual a gente jogando futebol, 10 minutos ou 2 gols. É tipo assim, você bota um buffer em memória. Esse projeto hoje da votação do BBB é feito em Go, em Golang, e aí ele tem um buffer em memória que computa 1000 votos. Então eu tenho 1000 votos que podem ser computados. Se passarem 10 segundos e eu não computei 1000 votos, eu dou um flush nesse buffer, jogo ele para outro lugar, que aí esse lugar que vai ser enfileirado é uma fila mesmo. Aí essa fila vai ser consumida e escrever persistentemente num banco onde foi feita a votação. Caso se passem 10 segundos, eu faço flush também. Então, por isso, ou 1000 votos ou 10 segundos, ou 1000 votos ou 10 segundos. Então, eu consigo garantir que eu tenho essa janela de preenchimento desse buffer ou 10 segundos para garantir que eu não perco votos. E isso é interessante porque o tempo de resposta da votação é muito rápido. Porque como eu estou computando em memória, eu tenho 1000 votos por instância de máquina. Hoje, o último BBB, o último não, mas esse aqui que eu trouxe o exemplo, só para vocês terem uma ideia aquele BBB que teve aquele problema do rapaz que abusou da menina e tudo mais lá, aquela votação foi uma votação que teve a segunda maior votação da história do BBB. Depois de 17 edições, foi a votação com o maior número de votações. Então, foram 16.000 votos simultâneos, e aqui simultâneo não é por segundo, é simultâneo. Isso aqui foi coletado do balanceador de carga, hardware físico, 16.000 votos simultâneos acontecendo. E foram 141 milhões de votos totais. Isso é uma coisa que vocês podem votar mais de uma vez, né? Então por isso que esse número é absurdo, 141 milhões, né? Tipo, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. É só porque pode votar várias vezes. E uma outra coisa interessante que aconteceu, para vocês verem o nível que você vai tentando devagar ali, promovendo a cada vez mais a resiliência da sua aplicação, foi que em 2017 isso aconteceu. Antes dessa última votação, que ia ser a votação mais pesada, na votação anterior teve um downtime em algumas duas máquinas, num conjunto de 18 máquinas VMs, não lembro se eram físicas, acho que eram físicas, que estavam suportando essa votação. E aconteceu de a gente ter o problema de too many open files, mas no caso de files seriam os files descriptors, que eram o número de sockets abertos. Como são muitas votações acontecendo simultâneas, a gente tem um parâmetro do kernel, da pilha TCP/IP, que é o time wait. E o time wait é o tempo que um socket
fica aberto e aguardando aquele file descriptor lá. O default é 1 minuto no kernel. A gente reduziu isso para 15 segundos, porque começou uma votação e vai embora, a gente não precisa que aquele socket fique aberto, porque quando você usa, por exemplo, o HTTP Keep Alive, ele reaproveita esse socket. O Keep Alive é uma forma de reaproveitar esse socket que fica 1 minuto esperando aqui para ser fechado. A gente, como sabe do perfil da aplicação, pô, vamos tornar isso aqui, vamos reduzir de 60 para 15 segundos. Então, isso foi uma forma de promover resiliência no nível do algoritmo, pensando uma coisa, pô, em memória eu vou ter muito menor o tempo de processamento. E agora, já chegando próximo do final aqui, no nível de redes, a gente olhar para o data center da Globo e falar assim, qual que é o problema aqui, né? Como distribuir um microserviço de modo a maximizar a disponibilidade. E aí eu retorno pegando o gancho lá no BFF. Beleza, eu resolvi, botei um BFF conversando com minhas APIs, servindo para um front-end. E se meu BFF falhar, como é que eu vou distribuir isso? Como que eu garanto que eu não vou ter indisponibilidade disso? E aí eu estou falando em termos de rede. A solução para promover resiliência nesse caso é usar balanceamento de carga. Hoje, o datacenter da Globo.com tem essa estrutura aqui, onde você tem os racks. Imagina ali, por exemplo, que seria tipo uma aplicação, aquele BFF vermelhinho, e eu tenho ele rodando em N racks dentro do meu datacenter. E através do balanceamento de carga, hoje a gente usa balanceamento de carga via software e balanceamento de carga físico. O balanceamento de carga físico usa hardware mesmo no data center e ele distribui os requests quando ele chega. Então, por exemplo, a votação tem 18 máquinas lá respondendo, computando votos. Quando os votos, essa porrada de 16 mil simultâneos estão chegando, ele consegue distribuir e balancear a carga. Se eu perco um desses containers, nenhum problema. Automaticamente o health check dele vai falhar, o balanceador de carga tira ele da lista de balanceamento e passa a balancear só entre os outros 3. Quando a máquina volta, o balanceamento de carga volta a acontecer. Então, o balanceamento de carga hoje via software, a gente está usando o próprio Kubernetes, tem essa estrutura, e a gente usa, por exemplo, estamos fazendo experimentos com o IPVS, que é um módulo bem interessante do kernel, que faz isso via software também. É bem legal, ele tem um desempenho bem alto. Então, tentando trazer um resumão de todas as dicas e as coisas que eu falei desse perfil de aplicação, aqui é um resumão de tudo. Então, no meio eu tenho as estruturas, nível de negócio, cloud, aplicação, clientes, SEO, todos eles, e cada tipo de solução que foi dada para promover a resiliência nesses níveis de aplicação, que é cliente, negócio, rede, algoritmo, etc. Então, um resumão de todas as técnicas apresentadas. Só esperar. Mas alguém quiser tirar uma fotinha. Beleza. E aqui, voltando lá só na metodologia, que se alguém quiser também essa metodologia, que é o passo 1, identificar o perfil, obter e pensar, olha para o projeto e fala assim, pô, o que é crítico para ele? E aí sim, propor uma solução baseada naquilo. A Globo.com sempre tem muitas vagas, vão ter de todas as áreas, de Big Data a infraestrutura. No meu time mesmo tem vaga para trabalhar com SDN e NFV. E no Talentos vai ter vagas de todas as áreas. Esses dois aqui são meus filhotes, a Nina e o Júnior, e alguns contatos ali. E eu esqueci de pôr ali, mas o blog é blog.pantusa.com, que eu falei no início da palestra. Eu queria abrir... Oi? Ah, legal. Não esqueci, então. Obrigado.